Então, bom dia, pessoal. Então, a aula de hoje a gente vai dar continuidade ao tópico teste de interface gráfica, tá? Abaixo, né, do guarda-chuva de teste de sistema, tá? Então, na aula passada a gente falou sobre o Selenium, né, como se utilizar o Selenium para construir, né, testes de interface gráfica, né? Então, a gente utilizou o WebDriver em particular, né, que é um componente que se comunica com o browser, né, e faz a ponte com uma determinada, né, linguagem de programação. Então, basicamente, é uma biblioteca que você pode utilizar dentro de um teste, por exemplo, em Java, certo? Para, né, comandar, né, o browser, né, as ações do usuário, basicamente. Ele simula as ações do usuário, né, para serem executadas dentro de um browser. Tá certo? Então, né, na aula de hoje, a gente vai cobrir 3 outras ferramentas. Vamos ver se a gente tem capacidade para cobrir isso aí, mas o plano é esse. Então, dá continuidade ao que a gente viu na última aula. Primeiro falando sobre o ATIR, que é uma biblioteca muito semelhante ao Selenium, então existem outros, certo? O ATIR é, digamos assim, um competidor, né, do Selenium, faz basicamente a mesma coisa, e essa implementação que a gente vai ver é para Ruby. Então, uma outra linguagem de programação tem um outro vocabulário, uma outra terminologia, uma outra maneira, né, de expressar as intenções do teste, né, mas, ao mesmo tempo, né, o plano é muito semelhante. Né? Você tem um acesso a um objeto que representa a tua interface gráfica e você envia comandos para aquele objeto, simulando ações do usuário. Então, é a mesma filosofia. Então, a gente vai fazer uma demonstração rápida sobre o ATIR. Teve um aluno da gente um grupo que preparou um tutorial, né? Em breve eu vou, né, compartilhar isso com vocês, o link para cada um desses tutoriais dos nossos alunos, né? Que isso pode servir de complemento. Tá joia? Né? Em seguida, pessoal, a gente vai mostrar, né, uma ferramenta chamada ferramenta de Capture e Replay. Né? É uma ferramenta que permite, né, você construir esses testes de interface gráfica mais rapidamente. Então, o que é que uma ferramenta dessa faz? Então, essa ferramenta é organizada em 2 fases, a fase de Capture e a fase de Replay. Na fase de Capture, o usuário, uma ferramenta, realmente um ser humano, vai usar a ferramenta e durante aquele uso, né, essa ferramenta vai capturar os eventos do usuário, né, e guardar isso numa representação qualquer. Tá? Né? Na segunda fase, a fase de replay. Num segundo momento, né, esses testes podem ser reexecutados. Né? Essas reexecuções podem ser feitas quantas vezes você quiser. Então, você pode estar perguntando aí, mas por que eu faço isso? Né? Desculpa, por que eu usaria testes do Selenium, aqueles testes programáticos, né, onde você descreve programaticamente o que fazer, se já existe uma ferramenta como o Selenium IDE, como essa ferramenta que você vai demonstrar, uma ferramenta de Capture Replay para fazer isso. A explicação é que essas ferramentas de Capture Replay não são uma bala de prata, existem limitações associadas a essas ferramentas, tá? Então, particularmente, essas ferramentas são muito, muito específicas no tipo de comando que ela está enviando. Então, se houver algum ruído, alguma mudança na tua interface gráfica, esses testes podem quebrar. Tá certo, pessoal? Enfim, em seguida a gente vai falar sobre TDD e BDD, caso a gente tenha fôlego, caso a gente tenha tempo. Tá ok? Enfim, pessoal, então vamos lá, certo? A gente retorna ao nosso repositório, a gente vai aqui para, né, a atividade 6.2, que é o complemento aqui da atividade anterior do Selenium. Então, vai para o ATIR, então aqui o conteúdo é um pouco diferente, a maneira de se organizar o código é um pouco diferente. Então, para quem nunca viu Ruby, tá certo? Né? Isso aqui é o primeiro exemplo que vocês vão ter. Então, não tem nada do outro mundo, tá certo, pessoal? Então,
vou mostrar aqui para vocês o README que a gente vai seguir, certo? Então, não tem nada de muito complexo, né? Você, mais uma vez, precisa do Chrome Driver, tá certo? Do executável para executar essa demonstração. É o mesmo driver que a gente tinha anterior. A filosofia aqui é a mesma, tá certo? O mesmo mecanismo de execução. O Chrome Driver, né, serve para comandar o browser, né? E o Ruby, né, tá usando esse mesmo executável, um executável, tá certo? Então, está acessando e enviando comandos a partir do Ruby para esse executável para comandar o browser. Então, check the following directory to access Chrome Driver version, tá certo? Então, aquele mesmo diretório, tá certo, que eu mostrei para vocês antes, a gente já baixou o Chrome Driver, né, pelo menos está baixado aqui na minha máquina. Olhem a aula anterior, né, onde eu faço isso aí, mas aqui no meu ambiente está na pasta downloads, tá certo? Add the directory of your Chrome Driver to your path. Então, eu vou chegar aqui, como eu vou executar a partir daqui mesmo, do Emacs, tá certo? Né? Então, eu abro um shell, né? E eu vou fazer isso aqui. Primeiro, eu olho aqui, confirmo, download Chrome Driver. Então, eu sei que o Chrome Driver está nesse caminho. Então, eu modifico aqui o path, vou modificar o path para incluir isso aqui, tá certo? Então, eu vou usar isso aqui, home, certo? Home, e colocar este caminho aqui, certo? Então, ecopath, certo? Então, deve ter o Chrome Driver aqui, certo? Então, isso aqui, opa, tá errado aqui porque eu não estou colocando o path, né, pessoal? Então, me desculpem, tá errado aqui. Eu deveria colocar só a pasta downloads, né, que é o caminho para ele encontrar, certo? Que é a pasta onde está o Chrome Driver, certo? O path é para assim, é a lista aí de caminhos que vai ser usado para localizar o executável. E agora a gente adicionou aqui o caminho onde, do diretório onde o Chrome Driver é acessível, tá certo? Então, agora sim, tá certo? A gente tem este caminho aqui no path, certo? Né? E a gente sabe que o Chrome Driver está ali, certo? Então, depois a gente vai usar esse comando aqui, bundle install. Para que serve isso aqui, pessoal? Né? Então, quem não usou, basicamente, né, nunca usou a Ruby, certo? Isso aqui, basicamente, é muito parecido até com o JavaScript também. Então, você tem esse arquivo de gemfile, tá certo? Onde você descreve as dependências, né, desse módulo aqui, desse sisteminha que a gente tem aqui. Então, para a gente executar, né, esse teste, a gente vai precisar dessas gemas, que nada mais são do que módulos ou bibliotecas, pensa dessa maneira. São gemas, certo? No vocabulário do Ruby, certo? E a gema que a gente precisa é o ATIR, o WebDriver e o Faker. São 3 gemas, certo? Que a gente vai utilizar. O WebDriver é do Selenium, tá certo? A gente precisa, afinal de contas, de uma interface para acessar o Selenium. O ATIR é da biblioteca dos testes. A gente precisa manipular os objetos de interface gráfica. São objetos que representam os objetos de interface gráfica. O que é um browser? O que é um clique? Tá certo? O que é, sei lá, um scroll? Né? Então, tudo isso são eventos, né? As telas, os objetos gráficos, tudo é representado com objetos, né, em Ruby, que são definidos nessa biblioteca WATIR, que seria o equivalente a Selenium. Tá? E, por fim, essa biblioteca Faker, né, que é uma biblioteca que ajuda a gente a construir testes. Ele gera valores arbitrários, randômicos. O Faker, de fake, né, de falsificar. Ele gera, né, valores arbitrários durante o teste. Uma coisa a mais que a gente está fazendo aqui, que a gente não tinha mostrado no exemplo anterior. Né? E essas bibliotecas são necessárias para você compilar os testes. É por isso que está dentro desse grupo de teste aí, tá certo?
Enfim, pessoal, então esse arquivo gemfile é nada mais do que as dependências. E quando você executa, né, bundle, né, install, né, ele vai instalar todas essas dependências caso isso ainda não esteja instalado no seu sistema, certo? O gemfile lock não precisa se preocupar com isso, certo? Mas ele armazena informação adicional, as dependências das dependências, tudo que vai ser instalado ali, para que isso não precise ser resolvido novamente quando você vai executar esse comando, tá certo? Para acelerar, basicamente, a instalação, tá certo? Então, eu estou com um problema aí, pessoal, então me desculpem, tá certo? Eu dei um update aqui no meu né, no meu computador, né, e agora estou com esse problema aqui. Então, agora a gente pode executar aqui, simplesmente bundle, executar esse comando, vou executar aqui dentro do Emacs, porque eu posso depois olhar, monitorar, acompanhar a saída, tá certo? Né? Então, bundle, exec Ruby, certo? Então, o que está acontecendo aqui, pessoal, é esse comando aqui. A gente está executando esse comando, tá certo? Dentro desse bundle, né? Que você pode pensar como uma máquina virtual. Então, aqui você está vendo que está abrindo aqui uma página, tá certo? Abriu aí o browser, né? Se eu não me engano, abriu o Chrome, né? Abriu o Chrome, né? E não o Firefox, certo? Então, está abrindo, acessando esse sistema aqui de endereços, né? Criou um usuário, deu login senha. Vamos ver aí se vai ter mais algum teste, né? Vou passar isso aqui para cá. Então, ele ainda está executando, certo? Então, veja que tá automático. Isso aqui é aquele faker, viu, pessoal? É aquele componente faker. Ele está criando dados, enfim, dados aleatórios, tá joia? Então, eu vou passar rapidinho aqui, pessoal, abrir o arquivo de teste, o ATIR example RD, certo? Então, esse é um arquivo aqui de 58 linhas, tá? Então, basicamente, um script escrito em Ruby, onde você vê aqui, né, eu vou passar rapidamente, só para vocês terem uma ideia de como é que esse negócio funciona, mas claramente é uma linguagem um pouco diferente, tá? Então, aqui, bibliotecas são importadas, o browser é inicializado, então eu documentei aqui o teste para vocês terem uma noção. O browser é inicializado, aqui a gente navega para uma determinada página, então browser, veja, isso aqui é um objeto, né, desse tipo aqui, que foi criado, né? Então agora a gente tem como acessar um determinado browser, a gente tem um objeto browser que a gente pode enviar eventos para ele. Então o primeiro evento a gente vai para uma determinada tela, depois a gente clica num determinado link, depois a gente modifica um determinado campo de texto. Então, primeiramente, o padrão aqui é você localizar o determinado objeto. Então, a gente localizou com esse parâmetro aqui, esse é o parâmetro de consulta que a gente está passando, né, para o método link do objeto browser. Então, a gente enviou uma mensagem link sign in. Então, procure por um link com o ID sign in dentro do objeto browser, né, que está na página, a gente sabe, na página testaddressbook.com, tá certo? Né? Enfim, localizando, se ele não localizar aquele objeto, ele levanta uma exceção. Se ele localizar, ele dá um clique, ele envia um evento clique para aquele objeto. Então, esse é o padrão que é utilizado, tá certo? Então, aqui a gente procura pelo text field e envia uma mensagem set para atribuir aquele campo, tá certo? Esse conteúdo, certo? Então, isso aqui está fixo, porque a gente sabia que tinha um usuário, né? Um usuário e senha, um usuário ATIR, example.com, password. Aquilo é um usuário já conhecido, que é usado de teste, tá certo? No sistema. Foi por isso que a gente utilizou isso aqui, digamos, hard-coded, tá certo? Então, depois procurou por um botão e deu um clique, tá certo? Né? Procurou por um link e deu
e deu um clique, a mesma coisa aqui, procurou por um link e deu um clique, certo? Aqui é aquele acesso o uso daquele objeto faker. Então, né, o parâmetro não mais é o parâmetro que vocês viram antigo, mas um parâmetro que a gente gera automaticamente. Então, a gente solicitou para o objeto faker, né, que ele gerasse aqui um nome para a gente, tá certo? Né? Então, isso aqui está meio que como se o faker tivesse essa biblioteca, me dê um primeiro nome, né, da sua lista de nomes, me dê o segundo nome, o último nome da sua lista de nomes, me dê um endereço qualquer da sua lista de endereços. Que isso é muito comum de ser utilizado nesses formulários, é por isso que isso aí tá tão fácil. Inclusive estado, zip code, é tudo, não é mágica, entendeu? Parecia que era mágica que a gente estava fazendo ali, mas é porque já existe uma base de dados com esses conteúdos mais comuns. Enfim, pessoal, basicamente é isso. No final, a gente joga aqui um arquivo com os resultados, resumindo os resultados, e fecha o browser, certo? A ideia é essa, tá? Então, vocês deram, eu espero que tenha dado para perceber que isso aqui é muito, muito semelhante ao Selenium. Né? Alguém tem alguma dúvida até aqui, pessoal? Professor, Diga. mas essa ferramenta ela seria usada em conjunto com uma ferramenta de testes, né? Porque pelo que eu entendi, ela só é um script que está fazendo as ações na tela, Uma mas ela não ótima, está executando ótima teste. Exatamente, Rafael. Uma ótima pergunta. Então, isso aqui foi só um script, tá certo, pessoal? Do Ruby. Eu não quis introduzir mais uma, digamos, a biblioteca de testes do Ruby. Eu não queria introduzir isso, tá certo? Então, eu teria que colocar mais um tutorial ali dentro do repositório. Então, como você percebeu, certo? Sim, alguém teria que utilizar uma biblioteca de testes do Ruby e colocar aquele código ali dentro. Mas seria basicamente isso, entendeu? Não? Organizar aquilo ali, né, em função de testes. Então, o que vocês estão vendo ali é só um script, tá certo? Um script de testes. Né? Desculpa, é um script, né, para executar, né, cenários, tá certo? Mas, evidentemente, tem cenários de teste ali que podem quebrar. Eu respondi a tua pergunta, Rafael? Sim. Tá joia? Então, alguém tem alguma dúvida? Posso passar para o próximo assunto? Enfim, então, como ninguém falou, tá certo? Eu vou